Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu vos convido para juntos abrirmos a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. E desta feita nós vamos ler capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 17 até o versículo 29. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 17 a 29, dando sequência assim à nossa série de mensagens sobre a vida e o ministério do profeta Elias, um homem semelhante a nós. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: Matastes e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achastes, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritastes e fizestes pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal, o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não vistes que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que, mais uma vez, o Senhor fale o nosso coração, o Senhor trate conosco de uma forma toda especial e que nós possamos sair daqui conscientes que ouvimos não a voz de um homem, mas a voz de Deus, a voz do Senhor, que é poderosa, que quebra os corações e que transforma as vidas. Curva sua fronte e ore ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Palavra essa que é viva, que é eficaz e que penetra no mais profundo do nosso ser.
Estamos vendo a saga da vida de Elias e como atores coadjuvantes a vida de Jezabel, de Acabe, do povo de Israel. E o desejo do nosso coração é que o Senhor possa estar tratando conosco, escrutinando a nossa alma e mudando a nossa vida para a glória do Teu nome. Que nós sejamos alertados, advertidos, transformados, impactados pela Tua palavra. É assim que eu te oro, meu Pai, e desde já te agradeço, pedindo a iluminação, a direção do Espírito, o discernimento do Espírito, a intrepidez necessária para falar aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. O tema do sermão nesta noite é Elias, o pregador que poucos gostariam de ouvir. Elias, o pregador que poucos gostariam de ouvir. Por quê? Porque Elias é esse tipo de pregador que poucos desejariam ou gostariam de ouvir. Por algumas razões que eu quero destacar à guisa de introdução para a gente poder entrar no texto que acabamos de ler e assim extrair dele as lições para a nossa vida. Elias é um profeta. E o profeta, no contexto veterotestamentário, no contexto bíblico, diferente dos profetas de hoje, que na sua grande maioria são profetas de Araque, profetas da conveniência. Elias é um profeta, um verdadeiro profeta. E o profeta era aquele homem que Deus levantava, geralmente no momento de crise, de apostasia. Quando o povo, a nação, o rei, os sacerdotes, as autoridades do povo de Deus estavam se desviando dos caminhos do Senhor, Deus levantava um profeta para falar e chamar esse povo ao arrependimento. Diferente do que muitos de nós imaginamos, profeta, no contexto bíblico, teológico, não necessariamente é alguém que adivinhava o futuro ou que estava pensando no futuro. Havia, sim, dentro do ministério profético, esse aspecto escatológico. Mas, se você lê os profetas bíblicos, você vai ver que as suas mensagens eram muito mais para o presente, para as circunstâncias que eles estavam inseridos, do que relacionadas ao futuro, à escatologia futura. Os profetas eles vão ganhar destaque principalmente no contexto da monarquia em Israel. Sempre existiu profeta em Israel e também nas demais terras, nos demais povos. Mas no contexto judaico, o ministério profético ele vai ganhar um destaque no contexto da monarquia. Por quê? Os reis são levantados, os reis têm a tarefa de administrar a nação, de estarem à frente do povo de Deus, e junto com os sacerdotes, eles deveriam caminhar de acordo com a palavra de Deus. O rei não era absoluto, os sacerdotes não eram absolutos, eles deveriam administrar a nação de acordo com a lei, com a palavra de Deus. Então, quando o rei começava a se desviar da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, Deus levantava um profeta, e esse profeta chegava diante do rei, diante dos sacerdotes, diante do juiz, das autoridades, e chamava esse povo ao arrependimento. Por isso, que um verdadeiro profeta, assim como Elias era um verdadeiro profeta, é o pregador
é o tipo de pregador que poucos gostam de ouvir. Porque nós gostamos de ouvir palavras de consolo, de conforto. Nós gostamos de ouvir palavras adocicadas. Nós gostamos do pregador que faz cócegas na nossa alma, principalmente no nosso ego, que diz que nós somos bons, que nós temos a força, que nós somos pessoas especiais, maravilhosas. Na cultura americana hoje, por exemplo, a grande maioria dos pregadores não falam mais de pecado na igreja. Há um grande pregador nos Estados Unidos, chamado Rob Bell, que ele disse que não se deve estar pregando sobre pecado na igreja, coisas pesadas. Por quê? Porque o povo passa a semana todinha no trabalho, nas dificuldades, correndo para lá e para cá. Quando é no final de semana, o povo vai para a igreja, eles têm que ouvir uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra que ponha você para frente, uma palavra que diga que você, de fato, é alguém, como eu disse, especial para Deus, maravilhoso. Falar sobre pecado, falar sobre inferno, falar sobre condenação, chamar o povo a arrependimento, não enche a igreja. E esse tipo de pregador, de profeta, de homem de Deus, está escasso nos nossos dias. Está escasso. Pois bem, Elias é o tipo de pregador que poucos gostariam de ouvir, porque Elias é um profeta de Deus. E o profeta é alguém que vai pegar você pela lapela, que vai chamar você ao arrependimento e que vai confrontar você com a palavra de Deus. Se não, vejamos. O texto que acabamos de ler tem um contexto interessante. Olha aí para a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 21, versos 17. Se você olha o versículo 17, ele começa dizendo assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo. Nunca despreze um então, um mas. Nunca despreze isso, porque é o link com o contexto, para que você possa entender esse texto. O que estava acontecendo aqui? Se você olha os capítulos anteriores, e principalmente o capítulo 21, o início do capítulo 21, do verso 1 ao 16, está acontecendo algo muito grave. Acabe, rei de Israel, Acabe, esse homem que estava no trono, administrando o povo de Deus, um dia, ele tem uma ideia interessante. Lá em Jezreel, ele tinha um palácio, e próximo ao palácio tinha um senhor chamado Nabote, que tinha uma vinha. E Acabe um dia está olhando para a vinha daquele homem e diz: eu quero esse terreno, eu quero essa vinha para fazer uma horta aqui do lado do meu palácio. E ele vai falar com Nabote. Ele chega para Nabote e diz: olha, dá-me aí a tua vinha, o teu terreno, porque eu quero fazer uma horta, está do lado do meu palácio, eu quero fazer uma horta aqui, e me diga o valor da vinha, que eu lhe pago o valor devido da vinha, ou então eu lhe dou um terreno em outro lugar. Coisa boa, né? Parece que o rei está bem intencionado, está fazendo a coisa certa. Ele está se propondo a pagar um valor devido pela vinha, ou então dar um terreno em qualquer outro lugar. Ele só quer que Nabote abra mão da sua terra, que é do lado do palácio, para que ele plante ali a sua horta. Mas aí Nabote, que é diferente do rei Acabe, Nabote, pelo que o contexto diz, era um homem que preservava a lei de Deus, as tradições de Israel, e aquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Nabote diz: jamais eu iria abrir mão ou dar
a terra que eu herdei dos meus pais. Jamais. Jamais eu vou vender aquilo que eu recebi como herança dos meus pais. Por que ele está dizendo isso? Porque no contexto de Israel, a terra é algo sagrado. O rei não é dono da terra. Os homens não são donos da terra. A terra é algo sagrado que pertence a Deus e que Deus distribuiu essa terra com o seu povo. E a lei de Deus colocava muito bem os limites com relação às terras de cada um. E uma das coisas mais bonitas em Israel era você preservar a herança dos seus pais, o nome, o legado, a terra dos seus pais. Então essa proposta de Acabe, por mais que pareça inocente, é a proposta de um homem que já está relativizando a palavra de Deus há muito tempo. Porque ele jamais poderia fazer esse tipo de proposta para Nabote. Diz o texto que Nabote reafirma a sua visão, o seu compromisso com as leis de Israel, com aquilo que Deus havia deixado como prescrição para o seu povo, e o rei sai dali triste, desgostoso. O rei sai dali como um menino mimado, chega na sua casa, vai se encostar na parede, não come, não bebe, está triste. Imagina o rei de Israel. Irmãos, a série não é sobre Acabe, nem sobre Jezabel. Eu até me vi tentado a pregar uma série sobre Jezabel, principalmente. Porque Acabe não dá nem para pregar sobre ele, que pense num cara fraco. Pense num cara que não merecia estar onde estava. Acabe é aquele tipo de homem que a mulher manda nele e faz o que quer com ele. É o que Jezabel fazia com Acabe. Não tem iniciativa, não tem liderança. É homem só porque é do gênero masculino mesmo, mas não tem autoridade, não exerce a autoridade que Deus lhe deu. E por isso que paga um preço. Jezabel chega em casa, vê o mané lá, chorando, sem comer. E lá na casa de Acabe, as calças eram de Jezabel. Jezabel olha e diz: por que você está chorando? O que está acontecendo? Por que você está desgostoso? Por que seu espírito está assim? Por que você não quer comer? Aí ele vai falar para a mulher: é porque eu falei com Nabote, pedi a vinha dele e tal, e ele disse que não, e conta a história. Aí Jezabel, que era quem mandava, era a mandona, não tinha sabedoria, era endemoniada. Jezabel diz assim: levante-se, homem, coma, se anime, porque eu vou dar a terra para você. Eu vou conseguir essa vinha para você. Acabe se levanta, vai comer, beber e tocar a vida. O que Jezabel faz? Veja o que acontece quando um homem ele não exerce o seu papel dentro da sua casa, dentro do seu lar. Jezabel pega o anel, o sinete de Acabe, escreve cartas e sela com aquele anel em nome do rei. Ela não podia fazer aquilo. A decisão é do rei. As cartas deveriam ser escritas pelo rei. Ele é que é a autoridade, mas os papéis estão invertidos. Meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, o tema não é esse. Poderia ser. O tema não é esse. Mas cuidado quando os papéis estão invertidos dentro do seu lar. Cuidado.
triste da mulher que tem um homem banana dentro de casa. E triste do homem que tem uma mulher mandona como Jezabel. Porque esse lar é disfuncional, esse lar está fadado ao fracasso, mais cedo ou tarde. Ela escreve as cartas e manda para as autoridades da cidade lá de Jezreel, os anciãos, os líderes da cidade, diz: olha, apregou um jejum, faz uma assembleia solene aí, um jejum, convoca o povo todo para jejuar, ou seja, ela está convidando para uma cerimônia religiosa a cidade toda. Ela não temia a Deus, ela não queria saber de Deus, mas ela vai usar o nome de Deus, as coisas de Deus, para o seu bel prazer. E ela pregou um jejum e manda reunir a cidade toda para jejuar diante de Deus. E ela diz assim: e consigam para mim 2 homens malignos, 2 homens maus, malignos, que chegue diante do povo e diga que Nabote pecou contra Deus e contra o rei, e apedrejem ele e joguem para fora da cidade para os cães comerem. E assim acontece. É a carta do rei, selada pelo rei, mandada para as autoridades, e aí quando chega lá, eles fazem o jejum. Nabote é colocado diante do povo, e aí 2 homens malignos, 2 testemunhas falsas diz: este homem pecou contra Deus, blasfemou o nome de Deus, e está pecando contra o rei, e nós precisamos apedrejá-lo porque ele é digno de morte. Colocam Nabote para fora da cidade, apedrejam ele, e aí os cães vêm para lamber o sangue e comer a carne. A notícia chega para Jezabel. Jezabel vai e diz para Acabe: Acabe, levante-se e agora assuma a vinha que Nabote é morto. Você já pensou que coisa terrível, meus irmãos? Nós não estamos falando de algo em uma nação ímpia. Nós não estamos falando de povos pagãos, muito embora seja uma pagã que está fazendo. Nós estamos falando de um crime hediondo, com requintes de crueldade, contrariando completamente a palavra de Deus, debaixo das barbas do rei de Israel e na terra de Israel, no contexto do povo de Deus. E aí o rei agora, que era inútil, que não tinha posição, que já estava relativizando os absolutos de Deus, o rei agora se levanta e desce para tomar posse da terra de Nabote, da vinha de Nabote, que ele não deveria tomar. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: quando existe transgressão da lei de Deus, quando existe crime, quando existe todo tipo de mal no meio do povo de Deus, quando o povo de Deus está se desviando completamente da palavra de Deus, Deus levanta um pregador, um profeta, um homem que poucos desejam ouvir, porque ele se levanta para chamar o povo ao arrependimento. Ele se levanta para pregar uma palavra séria, dura. Elias, desde o capítulo 19, depois que ele passou a capa dele sobre Eliseu, ele sumiu da cena. Ele agora está se dedicando ao ministério de treinar Eliseu, que vai ser o seu substituto. Não sabemos quanto tempo passou entre o capítulo 19 e o 21. Nós vemos aqui Acabe em guerra, nós vemos aqui Acabe exercendo o seu reinado, e de repente, Elias, que estava fora de cena, aparece mais uma vez
chamado por Deus, porque a palavra do Senhor veio ao seu coração, dizendo: Elias, dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Agora vamos colocar a mente para funcionar um pouquinho. Se você perdeu a mensagem anterior, não deixe de assistir a mensagem que foi pregada hoje de manhã, que fala sobre aquele momento em que Jezabel, após ter notícia de que os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo, 850 profetas ao todo, haviam sido mortos por Elias, ela manda uma mensagem e diz: olha, que os deuses façam o que me aprover, se amanhã a estas horas você não vai estar morto. E Elias, com aquela palavra, ele foge para proteger-se, fica deprimido, vai para a caverna e tem todo o contexto que nós vimos hoje de manhã. Deus trata com ele, Deus lida de uma forma toda especial com Elias, restaura a sua vida, restaura o seu ministério, trabalha na sua vida, e agora, restaurado por Deus, Deus está levantando Elias para ir confrontar Acabe. Elias poderia dizer: Senhor, o Senhor esqueceu da mensagem de Jezabel? O Senhor esqueceu da promessa que ela fez? O Senhor esqueceu do contexto de perigo que eu estou? Manda outro. Usa alguém de lá. Usa Obadias que está lá dentro. Usa qualquer um. Elias não fez isso. Elias, ele vai se dispor mais uma vez, correndo risco de vida, porque ele estava debaixo de um decreto dessa rainha má. Ele se dispõe para ir levar a palavra de Deus. Aqui nós já podemos tirar algumas lições para nós, que eu acredito que são fundamentais para a nossa vida. A primeira lição é que o pregador que poucos gostariam de ouvir é alguém que a sua mensagem ela é fundamentada unicamente, exclusivamente na palavra de Deus. Ele não prega outra coisa. Ele não é um contador de histórias, de mitos, lendas. Ele não é, nem pode ser um animador de auditório. O pregador fiel, bíblico, é aquele que tem isso aqui que o texto diz: então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita dizendo. E você vai ver em todo esse texto, Elias ressaltando que veio a palavra do Senhor. Falou o Senhor, assim diz o Senhor. O pregador verdadeiro e que poucos desejam ouvir, ou gostam de ouvir, é um homem que se resume ao assim diz o Senhor. Oh, meus irmãos, como nós precisamos resgatar isso hoje. Como nós precisamos de homens que subam no púlpito e que preguem única e exclusivamente a palavra de Deus. Não as suas ideias, não os seus conceitos teológicos, não a sua denominação, não as visões do seu coração, mas que se levante e diga: assim diz o Senhor. Deus está levantando Elias e Deus levanta todos os profetas e pregadores na história, não para falar o que eles querem, mas para falar a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, falou o Senhor, veio a palavra do Senhor. Agora cá entre nós, eu sei que talvez você não concorda com isso não, mas esse tipo de pastor, esse tipo de pregador, esse tipo de homem de Deus, de profeta de Deus, poucos
gostam de ouvir? Poucos. Porque o que nós gostamos de ouvir é o cara simpático, o contador de história, o cara que sabe mexer com auditório, que usa técnicas, que faz uso de recursos psicológicos para mover as massas. Ou até mesmo usa o nome de Deus em vão, dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Usando o nome de Deus e o Espírito de Deus de forma irresponsável. Há poucos dias eu estava vendo um vídeo no YouTube. Um pregador está ministrando numa igreja pentecostal. E aí ele olha assim no coral, tem uma irmã muito bonita sentada logo na frente. Malandro, ele vai profetizar para a irmã. E ele desce do púlpito e começa a profetizar para ela. Está no YouTube. E aquela irmã, serva de Deus, fica olhando para a cara dele, dentro do olho dele, e recebendo a palavra. E ele começa a entregar a mensagem dizendo que você é isso, você é aquilo, você é maravilhosa, você é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e só coisa boa, porque os profetas de hoje é assim. E aquela mulher de Deus olhando nos olhos dele. E aí ele pede para ela ficar de pé e fica tocando na mulher. E daqui a pouco ele quer dar um abraço nela. E ela diz, alto lá, Deus vai punir você. Corta o microfone. Procura esse vídeo no YouTube. Só que depois alguém deve ter ido lá no pessoal da mesa e mandou ligar o microfone. E ela diz assim, Deus vai punir você. E ela se volta para a igreja e diz, meus irmãos, nem tudo que é dito em nome de Deus significa que é Deus que está falando, que veio de Deus. Nós precisamos ter cuidado. Aquele cara fica envergonhado e diz assim, se eu sou homem de Deus, vamos ver qual é a palavra que vai se cumprir. Aquela mulher de Deus se senta e ele sai. Mas quantas, se você olha o vídeo ao redor, está todo mundo chorando, orando. Por quê? Porque as pessoas preferem um pilantra desse do que um pastor que sobe no púlpito e expõe a Bíblia. Está expondo a Bíblia, está pregando a palavra de Deus, está tranquilo. Agora diz assim, Deus me falou, Deus está aqui. Aí, meu amigo, é outra história. Eu não estou dizendo que Deus não fala de forma extraordinária através de seus servos. Eu não estou dizendo que Deus não faz isso hoje, faz, eu creio perfeitamente, já fez isso comigo. Mas o que eu estou dizendo, meu irmão, é que um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, profeta de Deus, ele diz, assim diz o Senhor, e o assim diz o Senhor é aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. É a única revelação objetiva, clara, inconfundível. Por isso que você deve estar com a Bíblia aberta, quando o pastor está pregando, dizendo assim diz o Senhor falou, ele tem que mostrar na palavra. Porque como diz o pastor Hernandes, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pastor, do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que não volta vazia não é a palavra do pastor Diogo, do pastor fulano de tal, é a palavra de Deus. Se for a palavra de Deus, não volta vazia. E eu só tenho autoridade quando eu estou expondo a palavra de Deus. Mas como eu disse, esse tipo de pregador, poucos gostam. Poucos querem. As igrejas querem tudo. Eugene Peterson, que é considerado o pastor dos pastores no mundo, já faleceu. Foi ele que traduziu aquela Bíblia, a Mensagem. Ele tem muitos livros na área de poemênica, de teologia pastoral. Um homem de Deus, um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, que dedicou a vida a treinar pastores, a falar sobre o ministério pastoral. Mas Eugene Peterson, um dia ele chegou na reunião do presbitério e ele disse assim, que droga de igreja. Todo mundo ficou assustado. A igreja é uma droga.
E quando todo mundo ficou admirado com o que ele estava dizendo, ele disse: porque nós nos importamos com tantas coisas e perdemos o essencial do que é a igreja. E aí ele diz, ele está falando de instituição, ele está falando de coisas que fogem da palavra. E ele diz que um pastor ele pode passar 50 anos numa igreja sem ser um homem de Deus, sem ser um verdadeiro profeta, um verdadeiro pregador. Ele passa 50 anos numa igreja. Sabe como? É só ele ser simpático, beijar as crianças, abraçar as velhinhas, não confrontar ninguém. É só ele saber iludir o povo, contando 2, 3 histórias no púlpito, animando, que ele passa 50 anos batido. Agora, quando ele é um verdadeiro profeta, que ele se levanta dizendo: assim diz o Senhor, assim fala o Senhor, esse homem pode ter certeza que vai ter pessoas na igreja que se levantam contra ele. Porque poucos são aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Elias é levantado. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, matastes e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achastes, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor. Você está vendo o que eu disse aqui? O Senhor levanta Elias para levar a mensagem a Acabe, e ele vai encontrar-se com Acabe exatamente no contexto, e quando Acabe está indo tomar posse da vinha de Nabote. E o Senhor diz: você vai falar a ele isso, você vai falar o que eu mandar, você vai dizer as minhas palavras para ele. Agora, qual era o problema aqui? É que ele não só tinha que pregar a palavra do Senhor, o assim diz o Senhor, mas no contexto aqui, ele tinha que, com esta palavra, confrontar o rei. O pregador que poucos gostam de ouvir é não só aquele que prega a palavra de Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus, mas é também aquele que confronta o povo com esta mesma palavra. Ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus, e ele é levantado por Deus para confrontar, para chamar a casa à ordem, para falar aquilo que o povo muitas vezes não quer ouvir, não deseja ouvir, não escuta com felicidade, mas que precisam. Como eu disse na introdução, Acabe está transgredindo a palavra de Deus, meus irmãos. Acabe está negociando os absolutos da lei de Deus. Ele, como rei, ele não estava acima da lei de Deus. Ele não estava. E a lei de Deus preservava a terra, preservava as famílias, preservava os costumes do povo. Então Acabe não poderia fazer isso. Agora deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Que talvez você esteja pensando aí, quem foi que fez ou que cometeu o crime? Foi quem? Jezabel. Mas deixa eu dar uma notícia para você, meu irmãozão. E se você ficar com raiva de mim, não tem problema não. Mesmo que você seja um banana dentro da sua casa, um dia Deus vai pedir conta de você. Porque Deus colocou você como líder, como cabeça.
E não é porque você não está exercendo, não é porque você foi sufocado, não é porque você está abrindo mão, que Deus não vai pedir contas da mordomia que Ele lhe deu. Quem fez foi Jezabel. Mas quem vai ser confrontado publicamente, quem vai ser confrontado e quem vai pagar um preço alto é Acabe. Jezabel tem o preço dela, mas Acabe vai pagar o preço. Acabe está sendo confrontado pelo homem de Deus, mesmo sendo esse banana que era. Por que Deus não está mandando primeiro Elias falar com Jezabel? Por que Deus não mandou Elias falar com os anciãos da cidade? Deus mandou falar com aquele que era revestido de autoridade, que era a liderança e que deveria ter pulso para não permitir que aquilo acontecesse. Deus chamou a atenção e puniu o sacerdote ali, não foi a mulher dele não. Porque ele é o cabeça. Se sua casa, meu irmão, é um chiqueiro, é uma bagunça, não culpe sua mulher, a culpa é sua. Se seus filhos estão fazendo tudo de errado, não culpe sua mulher, a culpa é sua. Você precisa ser cabeça. Você precisa ser homem, autoridade. E Deus vai chamar você e vai pedir contas disso aqui. Agora veja que confronto, meus irmãos, veja que palavra dura. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, eu estou pregando para você e estou pregando para mim. Por favor. Acabe está quebrando aqui uma lei que nós poderíamos dizer que era uma lei civil de Israel. Nós poderíamos dizer que era uma lei, não sei se eu posso usar essa palavra, posso estar errado, mas de só menos importância, se nós fôssemos colocar aqui uma hierarquia das leis. Nesse contexto aqui, um mandamento menor, para você entender. Mas o preço que ele vai pagar é muito alto. Elias se levanta e diz: olha, além de você matar, de você fazer isso com Nabote, você está tomando a vinha dele. Você está cometendo tamanho crime. Você matou e ainda está tomando posse da herança. Você sabe que não pode acontecer isso em Israel. O que o rei faz? Já veio você, meu inimigo? Você já me achou? E se você está atento à série de Elias, você vai ver que a primeira vez que Elias se levanta, Acabe diz assim: já vens tu, perturbador de quem? De Israel. Ele está falando do geral, da nação, do povo. Mas agora, quando Elias vem mais uma vez e se levanta como profeta de Deus e chama Acabe ao arrependimento e mostra o pecado de Acabe, Acabe está dizendo assim: você já apareceu de novo, meu inimigo? Sabe por quê? Porque o pregador que poucos gostam de ouvir é são aqueles que simplesmente, por pregarem a palavra, por ensinarem a palavra, por chamar o povo a arrependimento, ele constrói inimigos. Não que ele tenha inimigos, mas os outros o têm como inimigo. Porque a presença dele incomoda, porque a pregação dele incomoda, porque o rei, aquele que está em pecado, ou seja lá quem for, não vai ter paz com esse tipo de homem aqui perto. Não vai conseguir pecar em paz. Não vai conseguir. E quando o homem de Deus, ele está cheio do Espírito Santo, ele está dentro da vontade de Deus, ele fala a palavra de Deus, e isso incomoda. Só tem dois caminhos para você que está aqui, para você que está assistindo, para você que escuta uma pregação.
primeiro caminho é você se quebrantar e reconhecer que Deus está falando com você e mudar de vida. O outro caminho é você endurecer o seu coração, odiar o pregador, ter ele como inimigo, inventar qualquer tipo de coisa e não querer dar ouvidos à palavra de Deus. É tu? E aí ele diz, olha, você está transgredindo a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, Acabe, o que Deus mandou te dizer aqui, ó. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritastes e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, não Elias, o Senhor, ele é só o mensageiro. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves dos céus o comerão. Eu pergunto para você, é fácil pregar isso aqui? É fácil se levantar diante do rei, diante de uma autoridade e confrontá-la no seu pecado e trazer uma palavra tão dura como Elias está trazendo aqui? Mas ele é um homem de Deus, ele é um profeta, ele é um pregador, ele é um homem que foi chamado para ministrar a palavra de Deus de verdade. E a palavra, ela tem consolo, conforto, mas ela tem também confrontação. E precisa muito amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor ao povo de Deus, para fazer isso aqui que Elias está fazendo. Sabe por quê? Porque esse tipo de mensagem aqui não dá ibope não, meu irmão. Esse tipo de mensagem aqui não dá tapinha nas costas, nem convite para jantar, não. Esse tipo de mensagem aqui é o tipo de mensagem que você constrói inimigos. Porque tem gente que ela está no pecado, mas ela quer continuar no pecado, e quando ela é confrontada com o pecado, ela odeia o pregador. E Deus está levantando Elias para ministrar essa palavra dura para Acabe. O que está acontecendo? A lei da semeadura. Os cães lamberam o sangue de Nabote, porque naquele contexto lá de Israel, na época, era muito comum quando alguém era apedrejado ou morto, eles colocavam fora da cidade, né? Então, aqueles cães selvagens, eles, que não eram animal de estimação naquele contexto, eles se alimentavam daqueles restos ali. E Deus está levantando Elias para dizer assim, vai acontecer com você, com Jezabel, com a sua casa, com todos da sua casa, do mesmo jeito que você fez com Nabote. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, eu estou atento ao horário, mas eu não posso deixar passar. Existe uma lei na Bíblia chamada lei da semeadura, que está em vigor, viu? O que você planta, você colhe. Aquilo que você faz, pode ter certeza que se volta contra você. Jezabel e Acabe não tinham noção de que transgredindo a lei de Deus e fazendo aquilo que eles fizeram com Nabote, eles estavam semeando e colheriam os frutos amargos dessa semeadura.
Deus está dizendo através de Elias: os cães lamberão o sangue de vocês, da casa de vocês, todos do sexo masculino vão morrer. Quem morrer na cidade, os cães vão comer. Quem morrer no campo, as aves vão devorar. E vocês serão punidos, porque vocês transgrediram a lei de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, como eu disse, ela tem promessas, ela tem consolo, ela tem conforto, mas ela tem confrontação para aqueles que estão vivendo no pecado e que estão semeando fora dos absolutos de Deus. E é preciso um profeta de Deus para se levantar e para dizer: vocês vão pagar um preço. Olha a história da igreja. Nós estamos estudando a história da igreja aqui na quarta-feira. E nós vamos ver isso. Homens de Deus que se levantaram ao longo da história para confrontar reis, autoridades civis e religiosas, e que levaram essa palavra dura. E com certeza nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum profeta quer isso aqui. Você não faz isso aqui, meus irmãos, rindo, achando legal. Você não faz isso aqui desse jeito. Você só faz isso aqui porque você é submisso à palavra de Deus, à vontade de Deus. Você é boca de Deus e você foi chamado para falar exclusivamente a palavra de Deus. Agora, olha esse parênteses aqui que o texto abre para falar de Acabe, porque talvez você esteja com pena de Acabe, né? Como é que pode? Elias se levanta, Deus manda uma palavra dura como essa, Deus diz que os cachorros vão comer a carne, vai beber o sangue, lamber o sangue. Que palavra dura, que coisa Deus está fazendo. Detalhe, viu, meu irmão? É o mesmo Deus que nós adoramos hoje, viu? Que não tem o culpado por inocente. E que se você brincar com ele, coisas terríveis podem acontecer na sua vida. Inclusive você vai para o inferno, que é muito pior do que cachorro lamber sangue. Não brinque com as coisas de Deus. Olha o que diz o texto aqui sobre Acabe, para a gente caminhar para a conclusão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Era um boneco na mão de Jezabel, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe, até aqui, esse último ponto, eu vou concluir com esse verso 27. Você viu aí o que o texto diz sobre Acabe? A descrição, o resumo da biografia de Acabe. Que o texto está dizendo que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Esse homem foi profundamente influenciado por essa feiticeira pagã, endemoniada, e ele brincou e transgrediu com a lei de Deus. Por isso que Deus está sendo tão duro com ele. Tão duro. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu trazer um alertazinho para você aqui. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pelos homens de Deus, por aqueles que são levantados por Deus. Por isso que Tiago diz assim: não sejais muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O ímpio tem o juízo de Deus, mas o juízo de Deus sobre nós é muito maior, sabe por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, e quando nós pecamos consciente do que estamos fazendo.
Acabe não é inocente no que ele está fazendo aqui, meus irmãos. Acabe não permitiu isso de forma inocente, ele sabe o que está fazendo. Ele tinha profetas, e leia o contexto da vida de Acabe, você vai ver que até quando os profetas se levantam para falar, Acabe sabia do que deveria fazer. Ele tinha conselheiros, ele tinha os profetas, ele tinha Elias, ele tinha homens de Deus que estavam dizendo: você está se desviando. Você não deveria ter casado com Jezabel, você não deveria fazer isso. Mas ele continua transgredindo e brincando com as coisas de Deus. E por isso que Deus está sendo tão duro. Tão duro. Agora, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. É que Deus está sendo duro e levantando um profeta para trazer uma palavra dura. Porque Deus é cheio de misericórdia, de graça, de amor. Porque Deus ama o seu povo. Porque Deus amava Acabe. Porque Deus tem zelo pelo seu povo, pela sua palavra. Por isso que ele é duro. Há poucos dias eu vi uma reflexão que dizia assim: se você tem o privilégio de ter um verdadeiro pastor no púlpito que expõe a palavra de Deus e que confronta você, veja isso como um presente de Deus para a sua vida. Veja isso como uma dádiva, um galardão, uma bênção de Deus na sua vida. Porque o falso profeta é aquele que não vai confrontar você, que não vai falar com você, que não vai confrontar de forma alguma, porque ele está com interesses escusos. Ele quer sua amizade, ele quer seu dinheiro, ele está preocupado com a lã e a gordura das ovelhas. Ele não está preocupado com a eternidade das ovelhas, com o futuro das ovelhas, com a vida das ovelhas. Não é amor. Não é amor. É porque nós somos uma geração difícil. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história, onde nós confundimos o que é amor. A gente acha que amar é você negar a verdade, é você deixar de confrontar, é você ver a pessoa indo para o inferno, destruindo a vida, e você não faz absolutamente nada por ela. Não, querido, o verdadeiro amor é você chegar para essa pessoa e confrontá-la, e chamá-la ao arrependimento, e caminhar com ela, dizer a verdade em amor. Em amor. Como aquela história do japonês que o ônibus está vindo lotado e o pobrezinho está gritando lá na frente e o motorista não está escutando, mas está vendo aquele japonesinho lá na frente gritando, fazendo assim e desesperado. E aí, quando chega bem em cima, o motorista dá um freio, desce. Você é louco? Na frente do carro, gritando desse jeito. Eu poderia passar por cima de você. E o japonês disse: louco é você. A ponte caiu e nessa velocidade você iria matar todo mundo. Isso é amor. Isso é amor. Agora veja como é que termina a história para a gente caminhar para a oração. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não vistes que Acabe se humilhou perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias,
mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Olha que coisa interessante, meus irmãos, e aqui daria outra série, porque esse texto é muito curioso. Deus levantou esse pregador que poucos gostariam de ouvir. Esse pregador se levanta na autoridade, no poder do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, única e exclusivamente a palavra de Deus, não é anedota, contos, não, a palavra de Deus. E essa palavra vai no coração de Acabe, e Acabe sabe que Elias é um homem de Deus, porque só um homem de Deus tem coragem de fazer isso. E ele já tinha visto Elias se levantar outras vezes e a palavra se cumprir. Diz o texto que ele rasga as suas vestes, se veste de pano de saco, ele jejuma, ele se quebranta, ele chora, ele se desespera com aquela situação, porque a palavra foi dura. E aí veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: você viu, Elias, o que Acabe fez? Ele se humilhou perante mim. Então, visto que ele se humilhou perante mim, eu não vou fazer isso nos seus dias, eu vou fazer só depois. Agora aqui, meus irmãos, tem algo que eu preciso da sua máxima atenção. Até hoje, os estudiosos debatem se nós temos aqui um verdadeiro arrependimento ou se nós temos pura e simplesmente remorso. E isso aqui é muito sério. Porque Acabe vai se arrepender aqui. E pelo testemunho que Deus está dando, nós podemos crer que houve sim, nesse momento aqui, um verdadeiro arrependimento. Um quebrantamento. Porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela causa um impacto na sua vida quando ela é pregada, quando ela é falada. Pode ser que Acabe teve aqui esse impacto da palavra de Deus no seu coração. Pode ser que não seja remorso. Mas o problema é que quando você continua a ler a história, mais na frente, Acabe vai se juntar com Josafá para ir lutar contra os assírios. E aí, Josafá, que era um homem de Deus e que conhecia as coisas de Deus, ele diz: olha, será que tem aí profetas, alguém que possa trazer uma palavra para a gente? Tem, chama os profetas. Chamou os profetas e todos os profetas estão dizendo: pode ir que vocês vão ter vitória, pode ir que vocês vão conseguir. E Josafá diz: não, mas não tem mais outro profeta não? Porque a coisa estava boa demais. Aí Acabe diz: olha, tem um profeta aí, mas geralmente ele só profetiza coisa ruim contra mim. Manda chamar o homem. Vem Micaías. E os caras, quando vão pegar Micaías, fazem igual alguns irmãos ou autoridades. Olha, só fala coisa boa, pastor. O senhor vai pregar aqui na igreja, mas traz uma palavra assim boa, adocicada, que anima o povo. Não traga aquele sermão duro, não. Ou espada, longo e chato. Traga uma palavra boa. Traga uma palavra boa. Olha, todos estão dizendo para o rei uma palavra boa e que ele vai conseguir. Você deve falar a mesma coisa. O que o profeta de Deus disse? O que o Senhor falar, eu falarei. É o que o Senhor falar. Sabe por quê, meu irmão? Aprenda isso. E eu vou ser bem claro colocando legenda. Eu não tenho compromisso com você, em primeiro lugar. Para mim, pouco me importa o que você pensa do que eu vou dizer ou deixar de dizer. Eu tenho compromisso com Deus, que manda pregar a palavra dele. Porque se eu tiver compromisso com você, eu estou traindo o meu Deus. Eu tenho que ter compromisso primeiro com ele, amar ele, para depois amar você. E é assim que deve ser o seu esposo, minha irmã, é assim que você deve ser. Primeiro você ama a Deus, para depois amar o povo, para depois amar seu esposo, sua esposa. Compromisso com Deus. E aí ele chega lá e dá uma palavra e diz: olha, sei não dá certo não, e não. Não, mas vai ser...
bem, se eu sou homem de Deus, a palavra vai se cumprir, e eu vi que você vai morrer. O rei diz, bota ele aí na prisão, que quando eu voltar eu converso com ele. Ele disse, tá certo, vamos ver se você vai voltar. O rei vai disfarçado, troca a roupa, manda Josafá ir com a roupa de rei. Será que a caba era caba de peia, como diz lá no sertão? Josafá vai vestido de rei, ele vai disfarçado, porque ele está com medo da palavra do profeta. E aí, no meio da batalha, o rei da Síria tinha dito assim, eu quero só o cabeça, porque assim numa batalha, eu não estou preocupado com os soldados não, eu quero que vocês peguem o cabeça, que Acabe, eu quero que vocês encontrem ele e matem ele. Aí acabou a guerra. Mas o cara está disfarçado. Mas havia uma palavra de Deus. Aí um soldado joga um arco, uma flecha, um negócio, ao ar livre, e vai direitinho, entra no meio da armadura e fere o rei. E ele diz, estou ferido, manda a carruagem ir, o sangue vai derramando, ele morre, e diz que no outro dia, quando foram lavar a carruagem do rei, os cães haviam lambido o sangue. Aí entra o problema que eu falei aqui nesse texto. É que Acabe pode ter se arrependido ou ter se quebrantado por um momento, mas logo, logo começou a transgredir de novo a lei de Deus, não dando ouvido à palavra de Deus. E aí veio o juízo de Deus sobre ele. Qual é o ponto aqui, meu irmão e minha irmã? Por favor, avalie bem se você de fato está arrependido dos seus pecados. Ou se você está com medo pura e simplesmente das consequências do pecado. Porque tem muita gente que a gente confunde as coisas. Ela não está chorando por causa do pecado. Ela faria de novo. Ela não está chorando porque ela afrontou a santidade de Deus, porque ela afrontou o povo de Deus, a beleza da igreja de Deus. Ela está chorando porque o pecado trouxe doenças venéreas, trouxe consequências para a vida, para a família, trouxe vergonha. E aí parece que é arrependimento, mas não é verdadeiro arrependimento. É choro por causa das consequências do pecado. E nós não devemos chorar pura e simplesmente por causa das consequências do pecado. Nós devemos chorar por causa do pecado, porque todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. Mas pode ser também que a pessoa ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus que é poderosa, que vem ungida pelo Espírito Santo, tocou no coração dela, ela saiu da igreja. Sabe aquele dia que você saiu da igreja assim, Deus falou comigo, Deus hoje falou profundamente o meu coração. Mas uma semana depois, e aí? Esqueceu? Pode ser o que aconteceu com Acabe. E aí Deus teve que trazer o juízo. Veja, meus irmãos, e eu concluo aqui. Deus é um Deus de misericórdia, de amor. Deus é um Deus que manda a palavra, e quando você se arrepende, não interessa o que você fez. Ele está disposto a lhe perdoar, e ele pode dizer para o profeta, para o homem de Deus, você viu que ele se humilhou? Porque quem peca, meu irmão, tem que se humilhar, tem que se quebrantar. Quem peca não pode empinar o pescoço. Pecou, se quebrante, chore, se humilhe. Porque tem gente que peca, ainda quer empinar o pescoço, ainda quer justificar o pecado, ainda quer acusar o pastor, a igreja, quem quer que seja. Você pecou porque quis, porque gostou. Então se quebrante, se humilhe para que Deus tenha misericórdia de você. Se humilhe. Se tem uma prática na Assembleia de Deus que eu admiro, que eu acho que a igreja presbiteriana deveria colocar também em prática, mas é outro contexto. É que na Assembleia de Deus, quando você peca, você só é restaurado na igreja se você for no microfone da igreja e pedir perdão publicamente aos irmãos. Porque quando você peca, você não peca só contra Deus, você peca contra a igreja, contra o povo. Então,
quem não fizer isso na Assembleia de Deus, tem irmãos da Assembleia aqui nos visitando, quem não fizer isso, não volta à comunhão da igreja, seja pastor, presbítero, quem for. Ele vai ter que pegar o microfone da igreja e dizer, meus irmãos, eu pequei, eu quero pedir perdão à igreja. Acabe, ele manifesta em um determinado momento esse arrependimento, e Deus está disposto a perdoar, mas quando ele volta atrás, Deus traz o juízo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é misericórdia, mas Ele é fogo consumidor. Deus é aquele que está disposto a lhe abraçar, mesmo que a igreja não abrace, mesmo que os pastores e as lideranças não abracem, porque tem o outro lado também, meus irmãos. Tem o outro lado. Acabe, no nosso contexto, nós não perdoaríamos Acabe de forma alguma. E olhe lá um profeta ser levantado por Deus para dizer assim, olha, ele se humilhou, ele se quebrantou, então agora vamos dar uma chance para ele. Na igreja evangélica brasileira, você pode ser tudo que não presta lá no mundo. Se converteu, a gente esquece de tudo. Agora, você pode ter nascido na igreja, quando você cai, você destruiu a sua vida para sempre. Principalmente se você for uma liderança, se você for um pastor, um presbítero, um pregador, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais. Por isso que a gente tem que pedir misericórdia a Deus, Senhor nos guarda, Senhor nos livra da queda, porque nunca mais será o mesmo. Deus perdoa, alguém já disse, a igreja não. É muito difícil, é muito difícil. Mas o ponto é, Deus levanta pregadores que poucos desejam ouvir. Eu concluo com apenas 3 aplicações, só citando para o nosso coração. Primeira aplicação, meu irmão, em nome de Jesus, não brinque com os absolutos de Deus. Não interessa quem você é, veja que quem brincou foi o rei. Deus não teve piedade do rei, Deus não tem piedade daquele que brinca com seus absolutos. Segundo, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Deus está levantando você para levar uma palavra, mesmo que seja dura, não volte atrás, não tenha medo, se levante no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus e fale a palavra de Deus. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Você foi chamado para expor a palavra de Deus. Então exponha a palavra de Deus. Quer o povo queira ouvir ou não. Não interessa quem está presente, não interessa quem vai ouvir. Exponha a palavra de Deus. Terceiro, mesmo que alguém tenha pecado gravemente, se essa pessoa se arrependeu de verdade, esteja disposto a perdoar, porque Deus perdoa. Se essa pessoa se humilha, se ela se quebranta, se ela se coloca diante do Senhor, esteja disposto a perdoar. Veja que o mesmo que Deus levantou para confrontar, é o mesmo que Deus está dizendo assim, você viu a humilhação dele? Você viu o quebrantamento dele? Então eu vou agir na vida dele diferente. Eu vou parar um pouco aqui o que eu disse que eu ia fazer, só vou fazer lá na frente. Sabe por quê, meu querido? Guarde isso. Deixe que Deus julgue o outro. Elias, compete a você pregar, compete a você confrontar, compete a você chamar a casa ao arrependimento, mas não compete a você tomar decisão ou julgar ninguém. Isso pertence exclusivamente a Deus. Que Deus aplique a palavra no nosso coração e que a gente saia daqui querendo ouvir esse tipo de pregador. Eu concluo com uma história que eu li há muito tempo atrás em um livro que me chamou muita atenção e eu quero concluir com ela. Do Joseph Ratzinger, o ex-papa católico que morreu. No livro dele, Introdução ao Cristianismo, ele conta uma história fantástica.
Ele diz que o pregador é como um palhaço nos dias atuais. Um verdadeiro pregador. E aí ele conta uma história, o seguinte: numa cidadezinha do interior, bem atrasada, chegou um circo e montaram o circo, e daqui a pouco o palhaço já estava pronto para começar o espetáculo, só que o circo começou a pegar fogo. E o palhaço saiu desesperado nas ruas daquela cidade, dizendo que o circo estava pegando fogo. E as pessoas riam, duvidavam, zombavam, dizendo: isso é brincadeira, isso não está acontecendo, isso é estratégia de marketing, isso aí nós não devemos levar a sério, é um palhaço que está falando. Até que o circo pegou fogo, aquele fogo se espalha e começa a tomar conta da cidade. E aí Joseph Ratzinger diz assim, que os pregadores na pós-modernidade é como esse palhaço. São pessoas que se vestem diferente dos demais, que saem pregando uma mensagem que as pessoas duvidam, que as pessoas zombam, que as pessoas não querem saber. Mas um dia essa mensagem vai se cumprir e aquelas pessoas vão ver que aquele homem estava falando a verdade. Elias poderia ser tido como um palhaço. É o tisbita, veio de Tisbé, é um homem simples, do campo, se vestia de forma ridícula para os padrões da época e para hoje. Mas a palavra de Deus na boca daquele homem se cumpriu e era verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a palavra do Senhor seja aplicada em nosso coração. Vamos ficar de pé para a gente.